Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a segunda e a terceira lei de Kepler. Vamos lá comigo, queridos. Bem, quando a gente fala sobre as leis de Kepler, tem um personagem muito importante aqui, que é o Tycho Brahe. O Tycho Brahe, ele era geocentrista. Lembra que é geocentrismo, né? Quando a Terra está no centro, certo? E o Tycho Brahe geocentrista, ele foi um cara fundamental para a criação das leis de Kepler. Lembrando que Kepler era heliocentrista. Então, qual foi essa contribuição básica? O Tycho ele forneceu todos os dados astronômicos, né, com uma precisão impressionante para aquela época. Só que os dois não se bicavam, né? Eles participavam ali do mesmo... Eles eram astrônomo real, né? No caso, o Kepler era um discípulo. E no leito de morte de Tycho Brahe, ele falou para o Kepler utilizar esses dados astronômicos para a sua morte ter sido em vão. E não foi realmente. Com isso, ele gerou a primeira lei, que a gente já viu isto, em que os planetas eles têm órbitas na elipse, né? E o Sol ocupa em um desses focos aqui. Consequentemente, eu vou perceber que nós temos dois pontos importantes aqui, o periélio e o afélio. O periélio seria quando o planeta ele está mais próximo ao Sol, ou seja, nesse ponto aqui, né? Lembrando que o Sol está em um dos focos, e o afélio quando o planeta ele está um pouquinho mais longe. Beleza? Bem, vamos falar sobre a segunda lei de Kepler, né? A segunda lei de Kepler ela dá um banho de água fria com relação àquela ideia de velocidade constante dos planetas, tá? Porque ele fala o seguinte: áreas varridas pelo raio vetor conectando o planeta ao Sol são iguais em intervalo de tempos iguais durante todo o movimento do planeta. Aqui é muito importante você entender a diferença entre área e comprimento de arco. A área, meus queridos, é essa parte que está pintada em azul aqui, em roxo, certo? Então seria essa parte que vocês estão vendo aqui, eu chamei de área 1 e área 2. Se você for observar, claro que aqui está de maneira exagerada, o raio, né, dessa área 1 ela é menor que o raio desse comprimento de arco desse hemicírculo aqui da área 2, certo? Então o que a gente teria aqui? Consequentemente, nós teríamos aqui comprimento de arcos diferentes, ou seja, distâncias diferentes. Então, o comprimento dessa área, desse comprimento de arco 1, certo? Ele é maior que o comprimento de arco 2. Por quê? Porque eles têm que demorar o mesmo tempo. Ou seja, a área ela é igual, o raio ela é menor e para compensar isso, o comprimento de arco tem que ser maior. Então eu vou perceber que, como o tempo tem que ser igual, significa que aqui no afélio a velocidade ela é menor e aqui no periélio ela acaba sendo maior. Então ela faz esse movimento aqui, ó. Dá aquela ideia de velocidade, certo? Então, acelera quando está próximo do periélio. Claro que o barulhinho não existe, tá, pessoal? É só uma simulação aqui, né? Mas você teria essa ideia de movimento. Então, aquela coisa de velocidade constante não rola. Bem, e aqui nós vamos falar sobre a terceira lei de Kepler, que foi a mais matemática, né? A mais matemática utilizada aqui no ensino médio. Então, o que a gente teria? Que o quadrado do período, o que é período mesmo? Você sabe, é o tempo que o planeta demora para fazer alguma coisa, no caso, período de translação em torno do Sol. Da revolução do planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios de suas órbitas. Ou seja, eu posso exemplificar isso como T ao quadrado, que é o período, sobre R ao cubo, que seria o raio médio, ele é igual a uma constante. E eu fazendo esse cálculo para todos os planetas, eu vou perceber que essa constante... de fato é uma constante, né? Ela precisa ser praticamente igual. Então, fazendo lá os valores, por exemplo, do período de translação pelo raio médio, eu vou perceber que todos praticamente os planetas do sistema solar, eles têm um valor muito próximo de 4 vezes 10 na menos 20. Ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre as leis de Kepler. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!